Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que se assumiu gay recentemente, diz que a pauta LGBT não vai ser uma das pautas principais nem prioritárias da campanha dele para a presidência, caso ele seja candidato. E se você achou essa fala problemática, e você está certo em ter achado errada essa fala dele, saiba que pode ser pior, porque os argumentos usados por ele demonstra o fundo do poço sem fundo que a gente entrou. Bora assistir esse vídeo até o fim para você entender o que eu estou dizendo. Vem aqui. Olá, gente, bem-vindos a esse canal diretamente de Goiânia, onde eu estou falando nesse calor de 38 graus. Que delícia. Tá um forno, parece que eu estou assando. Eu tentei colocar a roupa mais leve possível, porque tá impossível, assim, de tão quente. Mas bora pro que importa. Como você viu, eu vou falar sobre Eduardo Leite, né? Com certeza você já deve estar sabendo que ele se assumiu gay. Esse assunto tomou conta das redes sociais em julho, se eu não me engano. E eu falei disso, inclusive, no meu Instagram, quando ele se assumiu, assim, quando ele saiu do armário em uma entrevista pro Pedro Bial. Se você não viu, é porque você não me segue, então assim, tá perdendo tempo. Vai lá me seguir no Instagram, @giovaniadodi, porque você vai me ver lá, o que eu posto por lá, porque tem posts pra lá também. E hoje eu quero abordar algumas coisas, não necessariamente sobre ele ter se assumido, porque eu já fiz um post sobre isso. Inclusive no post eu falava sobre ele ser representativo ou não pra gente que é LGBT. Mas hoje eu quero falar de uma entrevista mais recente que ele deu para um veículo de imprensa, onde ele aborda essa questão de ser candidato e de como ele vai tratar as demandas e a pauta da comunidade LGBT, caso ele seja esse candidato, assim. E ele trouxe falas que, para mim, assim, já digo que são problemáticas, bem problemáticas. Então, antes de continuar esse vídeo, se inscreve nesse canal, porque sua inscrição é muito importante. Já deixa like também para engajar, para a gente chegar o mais longe possível. Se inscreve. Bem, bora aqui contextualizar a coisa toda. Eduardo Leite deu uma entrevista para um veículo chamado Bloomberg Linea, algo assim. E ele fala sobre algumas coisas, inclusive sobre a pauta LGBT, quando ele for possivelmente candidato à presidência. E essa notícia saiu também num portal chamado Gay Times, assim. E isso viralizou recentemente, foi bem recente, onde ele aborda algumas coisas, assim. E aí, quando perguntado sobre a pauta LGBT na campanha presidencial, ele diz as seguintes coisas, abre aspas, não é uma causa pela qual me proponho, embora a direção correta para o país seja o respeito, a tolerância e a busca pela igualdade. E aí depois ele diz mais alguma coisa que é mais ou menos assim, abre aspas. Nem toda mulher é uma ativista feminista, nem todo negro é um ativista da causa racial e nem todo gay precisa ser um ativista que impõe essa bandeira como a sua causa. Fecha aspas. Essa é a argumentação onde ele aborda sobre a coisa da pauta LGBT numa possível campanha presidencial. É importante lembrar que ele é do PSDB, assim, o PSDB ainda não definiu quem vai ser o candidato à presidência, se vai ser o João Dória ou se vai ser o Eduardo Leite. A gente vê eleições, né? Porque o presidente golpista está aí tentando dar um golpe atrás do outro. Mas espero que tenhamos. Hoje a casa tá lotada, dá um friozinho na barriga ou você já tira de letra? Vai, meus amores. E por que essas falas do Eduardo Leite comprovam uma coisa que a gente já estava abordando, mas se demonstram ainda mais problemáticas? Porque, assim, primeira coisa, como eu disse lá no Instagram, no meu post, vai lá me seguir, Eduardo Leite não é representativo para a comunidade LGBT e tê-lo num cargo de poder não quer dizer que ele vai automaticamente cuidar das demandas da comunidade LGBT e governar para combater as desigualdades, assim. Ele é um homem branco de um partido de direita que em 2018 apoiou o candidato Jair Bolsonaro na campanha para a presidência e que é conhecido, aqui no caso Eduardo Leite, por ser um governador que não é lá muito interessante para a educação. Os professores do Rio Grande do Sul têm sérios problemas com Eduardo Leite. Então, tipo, do que adianta ter este homem gay neste cargo de poder se ele não usa a sua sexualidade de uma forma responsável e comprometida para tentar combater as desigualdades tanto da comunidade LGBT quanto de outros grupos sociais ou da classe trabalhadora como um todo, e enfim. Ele continua sendo esse cara de direita, esse cara que é repressor, que tem um governo de alguma forma repressor e que, assim, não é representativo. Mas por que essas falas são bastante problemáticas assim? Ele fala que a pauta da comunidade LGBT não vai ser prioritária e nem
principal ou uma das principais na campanha dele. Embora ele ache que a direção correta para um país é a construção de uma igualdade, de respeito. Essa fala não casa, e essa fala é mais um discurso bonitinho para cair bem perante o público, assim. Porque quando você analisa essa ideia que ele construiu aqui, nessa argumentação, de dizer que a pauta LGBT não vai ser muito importante na campanha dele, mas que ele acredita que a forma correta de se construir um país é pela igualdade, como que ele vai construir essa igualdade ou propor uma construção de uma igualdade e do fim das desigualdades no Brasil sem propor políticas e, enfim, para as comunidades e para os grupos sociais historicamente marginalizados? Como você vai pensar um país que está tentando construir essa igualdade e o fim dessas desigualdades sem propor políticas e fazer propostas mesmo de fato que demonstrem a forma que você quer construir essa igualdade? Então, qual é o problema dessa fala dele? Se ele, mesmo sendo LGBT, sendo um homem gay, não vai fazer da pauta LGBT uma pauta principal e prioritária na campanha dele, e quando eu falo prioritária, não é a única a ser prioritária, mas assim, deveria ser uma das prioritárias, mas a partir do momento em que essa pauta e essa questão não se torna importante na campanha dele, já demonstra que ele não tem lá muito interesse em combater as desigualdades que a LGBTfobia causa no Brasil, assim. Porque para você combater a LGBTfobia e combater a desigualdade que atinge as pessoas LGBTs, você precisa sim trazer no seu projeto político propostas importantes que demonstrem a forma como você quer construir essa igualdade que você diz defender. Porque se você não traz, você só está trazendo, na verdade, um discursozinho bonito para aparecer nas capas de revista, no site, para ficar bom e bonitinho com o público que não é tão conservador assim. E, para piorar, ele trouxe aquela outra argumentação sobre por que ele não vai fazer dessa pauta LGBT uma das principais da campanha dele, porque nem toda mulher é uma ativista feminista, nem todo negro é um ativista da causa racial, e nem todo homem gay é um ativista dessa questão. Só que assim, quando você é presidente ou está tentando ser presidente, tratar dessas questões não te transforma num ativista. Muito pelo contrário, você enquanto possível candidato a presidente ou a partir do momento em que, por exemplo, se torna presidente, se espera de você e você tem essa obrigação de governar para todas as pessoas. Então, todas as pautas e todas as demandas da sociedade são importantes, têm que ser tratadas como prioritárias, seja do povo negro, dos povos indígenas, da comunidade LGBTQIA+. E um candidato a presidente tratar dessas questões não torna esse candidato um ativista, só torna ele um candidato visivelmente interessado em lidar com as desigualdades que atingem esses grupos e que está tentando resolvê-las, assim, e que vai tentar resolvê-las pelo menos. Então, quando uma pessoa como Eduardo Leite, que está tentando aí se candidatar à presidência, diz que não vai tratar a pauta LGBT como prioritária e como uma das principais, na verdade ele está lavando as mãos e dizendo foda-se, eu sou gay e foda-se o resto. Porque na verdade, o que ele está apresentando é só um discurso bonitinho para ficar emoldurado e tratá-lo como mais progressista e como uma opção da direita mais interessante que o Bolsonaro. Porque olha como Eduardo Leite ele é legal, ele abraça a diversidade, mas abraça no discurso, porque na prática está muito visível que ele não está afim de fato de abraçar essa diversidade, combatendo as desigualdades que atingem esses grupos diversos. Assim. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Comente embaixo para a gente conversar, mas comenta de verdade. Deixa like nesse vídeo para que esse vídeo chegue mais longe, compartilha com todo mundo que você achar que pode se interessar por essa discussão desse vídeo e não esquece de se inscrever, tá? Se inscreve, de verdade. Então o que eu estou querendo apresentar aqui é que sim, as pautas da comunidade LGBTQIA+, precisam ser tratadas como importantes, prioritárias e principais em campanhas de políticos que estejam engajados com a diversidade de fato. Óbvio que não é só a pauta LGBT que tem que ser tratada como uma pauta importante. A gente tem diversos problemas no Brasil, como segurança pública, corrupção, saneamento básico, um monte de problemas sociais e que nem todos são resolvidos apenas pela presidência da República. A gente tem que ter consciência disso, por isso que a gente tem que aprender a votar em deputados, governadores, senadores, prefeitos, vereadores e etc. Porém,
Todas essas pautas são importantes. E a partir do momento em que uma pessoa como Eduardo Leite apresenta essa argumentação de que não irá tratar uma pauta como a nossa, de nós que somos LGBTQIA+, como importante ou como principal na campanha dele, porque no final das contas, o que importa para o Eduardo Leite, para toda a equipe de campanha dele que vai vir aí pela frente, que já está se iniciando, na verdade, está mais interessada em apresentar um discurso bonito e moderado de uma direita que abraça a diversidade, do que de fato apresentar um projeto político que demonstre que na prática vai haver um combate às desigualdades, assim. Porque aí, no final das contas, a pergunta que eu faço é: em que hipótese uma pessoa acha normal dizer que a pauta LGBT não vai ser tratada como prioritária na sua campanha à presidência? Porque é o seguinte, nós temos pessoas trans precisando de acesso a empregos, acesso à educação, estamos precisando de resolver problemas que impedem as pessoas LGBTQIA+, de conseguirem melhores empregos. A gente tem um problema de LGBTfobia no sentido mais fatal, que é a morte de pessoas LGBTs por conta de crimes de ódio. Então, você tem pessoas LGBTs não tendo acesso digno à saúde, pessoas LGBTs perdendo a vida por serem LGBTs, pessoas LGBTs não conseguindo emprego porque são LGBTs, pessoas LGBTs sendo expulsas de casa, expulsas da escola, maltratadas por líderes religiosos e etc, etc, etc. Como que você vai pegar essa realidade de discriminação em todos os espaços da sociedade e dizer que não vai tratar essa realidade como prioritária, sendo que você é um homem gay, por exemplo? No caso, Eduardo Leite. Mas isso não vale só para o Eduardo Leite, isso vale para os candidatos que sejam héteros também. Está na hora de entender que as nossas pautas, enquanto comunidade LGBTQIA+, e isso vale para outros grupos, como pessoas com deficiência, pessoas negras, os grupos indígenas, grupos que são marginalizados historicamente na sociedade, nossas pautas são principais e importantes também, porque desigualdade é coisa séria e é desigualdade que tem causado um monte de problemas nesse país ao longo da história dele, assim. Então, se um candidato diz que quer construir um país, como o Eduardo Leite diz que quer um país que caminhe para a construção de respeito e para a construção da igualdade, isso só é possível quando se apresenta um projeto onde ele diz como vai tentar fazer isso. Como vai tentar combater a LGBTfobia, como vai tentar garantir que LGBTs tenham acesso digno à saúde, ao emprego, que os dados e as estatísticas de violência comecem a diminuir, que a educação comece a tratar de fato das questões de sexualidade e gênero para gerar mais respeito entre as pessoas das próximas gerações. Como que ele vai fazer isso? Porque tentar construir igualdade apenas dizendo que quer um país mais igualitário não vai levar a muitos lugares, assim. A gente precisa de prática. E para isso, a pauta LGBT e as demandas da gente que é LGBTQIA+, precisam ser tratadas com respeito e precisam ser vistas como prioritárias, tipo, urgente. Eu espero que esse vídeo tenha sido compreensível, assim. Eu queria trazer esse ponto para a gente tomar cuidado com isso, assim. Eduardo Leite não é um homem representativo para a gente que é LGBTQIA+. Ele é um cara de direita, ele é um cara de um partido que apoiou o Bolsonaro em grande medida. O próprio Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro, só fugiu do barco quando viu que o negócio estava afundando. Quando surgiu as discussões sobre impeachment, ele não quis tocar no assunto, não quis endossar a discussão sobre impeachment do presidente. Então ele é um cara opressor, repressor, porque ele escolheu um lado e não é o nosso lado, como está visível nas argumentações dele. Se ele acha que um candidato à presidência tratar das questões LGBTs o torna ativista, já demonstra o quão equivocado ele está sobre essa questão. É dever dele, enquanto um possível candidato à presidência, tratar de todos os problemas sociais que existem nesse país, e a LGBTfobia é uma delas. Estrutural, inclusive. É isso, se inscreve nesse canal, deixe seu comentário com dúvidas ou sugestão, ou sobre qualquer coisa que envolva esse tema para a gente conversar aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todo mundo, vamos observar direito como as coisas vão caminhar, porque 2022 promete. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, vai conhecer esse canal como um todo, porque eu falo de muitas coisas aqui, e até o próximo vídeo. Beijos.